Olá, queridos e amados irmãos, bom dia. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, para que possamos ser salvos, obedecendo ao Senhor, aos mandamentos, às doutrinas do Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus, não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que sim, todos sejamos salvos. Para isso, temos que obedecer às doutrinas do Senhor Jesus. Peguem suas Bíblias, por favor, e nos acompanhem para sabermos os fundamentos da fé, se a fé é baseada em milagres ou no Evangelho. 1 Coríntios 1, 22 em diante. 1 Coríntios 1, 22, 21 a 25, por favor. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é poder e sabedoria de Deus. Cristo fez milagres? Fez, sim, mas ele fez por compaixão. Ele fez milagres por compaixão. Quando estavam com fome, ele providenciou peixes e pães. Quando eram cegos, ele curava, porque ele tinha fé. Aquele que pediu milagre teve fé e foi curado. Entende? Quando era aleijado e manco, ele também fez levantar e andar. Portanto, ele fez milagres por compaixão e não por astúcia, para se aparecer, para dizer que faz milagres, porque o diabo faz milagres sim, mas nessas condições, para te iludir, que faz milagres, prometendo várias coisas, prometendo que se você der, você vai ter muito mais. O milagre vai chegar, as portas do céu, as janelas do céu se abrirão, onde que você não vai ter nem lugar onde botar riqueza. Mentira, enganação. Milagres feitos por Cristo foram por compaixão. Os pastores de hoje fazem por interesse. Então, a fé é baseada no Evangelho. A doutrina pura e santa é o Evangelho. Pois Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Falsos cristos e falsos profetas, enganando a muitos com falsos milagres, milagres de aparência, milagres que não acontecem. Em 1 Coríntios 2, 4 e 5, caros irmãos, vamos ler. A minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Espírito e poder. Em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus,
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E em Colossenses 1:23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E em Mateus 7:21-27 diz assim, irmãos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele dirá a esses falsos pastores e mestres: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e a rocha é a palavra do Senhor, é Cristo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, queridos e amados irmãos, temos que obedecer às doutrinas do Senhor Jesus, a essas palavras. Em João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E em Tiago 1:21, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Portanto, queridos e amados irmãos, essa é a palavra do Senhor, essa que nós lemos, a Bíblia, a santa e fiel palavra do Senhor, a verdade, a pura verdade, e a soma da verdade são as suas palavras, e as suas palavras são a soma da verdade. Portanto, não acreditemos em falsos milagres, porque Cristo fez milagres, sim, por compaixão e não por interesse, como esses hoje fazem e dizem que fazem. Portanto, saiamos desses que levam a muitos para a perdição, para o inferno junto com eles. Os falsos pastores das falsas igrejas, os falsos mestres, né? Só há uma igreja verdadeira, só há um firme fundamento da fé, que é o Evangelho para nós. O Evangelho, o Novo Testamento, onde estão todas as vontades do Pai que mandou o Filho nos dizer. Então vamos orar, irmãos, graças a Deus. Pai querido e Pai amado, queremos Te agradecer nesta nova manhã por mais uma oportunidade que nos deste para ouvir a Tua santa e fiel palavra e para que andemos nela. Obrigado por tudo, pela nossa família, pela Tua santa proteção. Continua nos ajudando, nos protegendo, nos livrando de todos os males, desses falsos pastores e mestres das falsas igrejas que andam nos enganando a fim de tomar o nosso dinheiro, que é só o que eles querem e pensam, para os seus devaneios. Oh Pai, nos ajuda, nos protege, nos livra deles. Imprime a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que possamos andar pelos caminhos das veredas da justiça em busca da nossa coroa da glória.
Abençoa nós, toda a nossa casa, nossos filhos, mães, maridos, pais, enfim. Abençoa todos esses nesse canal, esses 100 que nos destes até agora, e o Senhor diz que não serão apocados, mas sim serão aumentados. Abençoa eles, Pai, e todos nós, né? Nos ajuda, nos protege, ser conosco, fica conosco e permanece conosco. Perdoa nossos pecados, porque já perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Obrigado por tudo, Pai querido e Pai amado. Nos dá um bom dia, mais um bom dia. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. É o que te oro, te peço e pelo que te agradeço. Em nome e por amor dele, de Jesus, seu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, bom dia e graças a Deus. Nos ajude, compartilhe essa verdade que não é a minha verdade, é a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Compartilhe com o quanto de pessoas vocês puderem e quiserem, para que essa palavra do Senhor verdadeira e única seja disseminada e não a mentira que os outros pregam. Graças a Deus. Bom dia a todos, irmãos e amigos. Amém e graças a Deus.